Vamos lá, vamos falar de uma forma geral sobre as ações possessórias. As ações possessórias, elas são de procedimento especial, não é o procedimento comum, não. Elas têm um procedimento específico, um procedimento próprio. E claro, as ações possessórias visam a tutela, visam a proteção da posse. Esse é o objetivo, né? O possuidor, pelo simples fato de ser possuidor de um bem, normalmente imóvel, ele merece proteção jurídica, toda vez que essa posse for agredida. A proteção jurídica desse possuidor se dá através das ações possessórias. O procedimento está previsto nos artigos 554 a 568 do CPC. Muito bem, o que tem de mais especial nesse procedimento? Bom, o procedimento visa a tutela da posse. E ele é especial por quê? Porque é possível requerer a tutela possessória através de uma medida liminar, através de uma tutela provisória. E essa medida provisória, essa medida liminar, ela tem requisitos específicos, que são distintos da tutela provisória do procedimento comum. Os requisitos aqui são mais simples, não tem a urgência para conseguir a concessão da liminar. Esse é um diferencial, por isso que o procedimento é especial. E o procedimento é especial também porque há a possibilidade de se cumular a tutela possessória com outros pedidos previstos no artigo 555. Que outros pedidos são esse? Indenização por dano material, indenização por perdas e danos, ou seja, aquele prejuízo econômico que o possuidor teve em razão da agressão da sua posse. Ele pode cumular esse pedido indenizatório com a tutela possessória, ele pode postular os frutos da posse e ele pode requerer uma medida protetiva do juiz fixar uma multa contra o réu, caso o réu volte a agredir a posse que o autor detém sobre o bem, e agora essa posse que foi agredida e foi deferida uma tutela por liminar, se o réu voltar a agredir a posse, esse autor pode acumular um pedido aqui de fixação de multa em seu favor. Esses são, né, as características que diferenciam o procedimento especial das ações possessórias. Muito bem, o que nos interessa aqui é tratarmos, nesse início de live, sobre a concessão da tutela provisória, da tutela liminar nas ações possessórias. Bom, eu tenho 3 tipos de ações possessórias. Eu tenho a ação de manutenção da posse, quando esse autor não perdeu a posse foi apenas turbada, molestada pelo réu. Eu tenho a ação de reintegração de posse, quando esse autor teve a perda da posse, o esbulho praticado pelo réu, ou eu tenho o mero interdito proibitório, né? Há uma ameaça concreta da minha posse ser agredida e eu antecipo pedindo a tutela do interdito proibitório. Só essas 3 ações é que têm natureza possessória e vão seguir o rito do procedimento especial. Muito bem, em ambas, em qualquer uma delas, é possível o autor requerer a concessão da liminar. Já na inicial, ele faz um pedido de concessão da liminar para que o juiz, em tutela provisória, defira essa proteção possessória. Para isso, o autor deverá se valer desse pedido. E para que o juiz conceda liminar, há necessidade do cumprimento de 4 requisitos. E aí eu quero que você preste atenção nisso. Qual é o primeiro requisito para concessão da medida liminar na tutela possessória? A posse do autor. O autor tem que demonstrar para o juiz que ele exerce ou exercia a posse sobre o bem. Ou seja, na medida liminar, o juiz vai analisar se esse autor já foi possuidor e perdeu, ou ainda é possuidor e está sendo ameaçado de perder a posse. Então, o primeiro requisito da tutela provisória é a posse do autor.
Segundo requisito, tem que haver a agressão à posse, né? O ato de turbação ou esbulho praticado pelo réu. Esse é o segundo requisito. Terceiro, essa agressão à posse, esse ato de turbação ou de esbulho, esse ato que agrediu a posse é um ato que ocorreu há menos de ano e dia. Portanto, posse de força nova. Então tem que ficar configurado na inicial que a agressão à posse sofrida pelo autor que está pedindo a liminar, ela é recente, menos de ano e dia. É uma ação de força nova. E por fim, o quarto requisito. O autor deverá demonstrar na inicial que ele mantém-se na posse caso haja apenas uma turbação e ele requer aqui a manutenção da posse, ou ele perdeu a posse e agora ele quer a reintegração diante do esbulho praticado pelo réu. Presentes esses quatro requisitos, estando eles evidenciados por documentos que instruem a inicial, o juiz vai deferir a medida liminar na ação possessória para reintegrar o autor na posse, caso o pedido seja de reintegração, esbulho, ou para manter o autor na posse, caso seja uma turbação e a ação seja de manutenção da posse. Agora veja, algumas observações importantes. Primeira, o pedido de liminar tem que ser expresso na inicial ou o juiz pode conceder a liminar de ofício, mesmo não havendo pedido do autor? Essa é uma grande questão que tem, claro, reflexos práticos, né? Há uma divergência aqui na doutrina. Tem doutrinador que diz, olha, para que haja a concessão da liminar tem que ter pedido expresso do autor. Se o autor não requereu, o juiz não pode conceder de ofício. E tem um outro entendimento que diz o seguinte, não, a tutela possessória ela pode ser concedida liminarmente, inclusive quando o autor não faz o pedido. Bom, como aqui nós sempre voltamos para a prática jurídica, qual que é a minha orientação? Sempre faça o pedido, não dependa do juiz para concessão da sua tutela provisória de ofício. Faça o pedido na inicial, ok? Maravilha? Faça o pedido expresso, então, na inicial. Essa é a primeira questão. A segunda é possível que seja designada uma audiência inicial, a audiência de justificação, para que nessa audiência o autor prove para o juiz os requisitos da tutela provisória. Quando os documentos que o autor dispõe não são suficientes para que o juiz conceda a liminar. Pode ser que esse autor não tenha prova documental. E aí, qual é a solução para isso? Para que ele tenha a tutela provisória concedida? Ele, autor, pode requerer a audiência de justificação. Essa audiência está prevista no ordenamento jurídico, ok? Ela está prevista para que o autor possa comprovar os requisitos da tutela provisória. Uma segunda questão importante aqui. Se o autor requer a tutela provisória na inicial, mas não postula pela audiência de justificação, o juiz pode designar a audiência de justificação de ofício? É também uma questão muito polêmica na doutrina. Temos doutrinadores que dizem assim, olha, a audiência de justificação só pode ser designada quando há pedido do autor na inicial. Se o autor não faz o pedido da audiência de justificação, o juiz não pode conceder a audiência, não pode designar a audiência, melhor dizendo, de ofício. E temos uma outra corrente doutrinária que diz assim, olha, se o autor fez o pedido de tutela provisória, de liminar, na inicial, e os documentos são insuficientes para o juiz formar o seu convencimento, o juiz não pode indeferir a medida liminar. O juiz tem que designar a audiência de justificação de ofício.
Então temos parte da doutrina que diz que pode sim de ofício. Muito bem, mais uma vez uma dica prática. Você não vai correr o risco de depender do juiz para designar a audiência de justificação. O que você vai fazer na sua prática jurídica? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai sempre fazer o pedido expresso para que seja concedida a liminar. E para isso, você vai instruir a sua medida liminar com os documentos que vão instruir a petição inicial. Você vai dizer lá para o juiz quais são os documentos que comprovam a posse, a turbação ou esbulho, que essa turbação e esse esbulho é menos de ano e dia e que o seu cliente perdeu a posse ou o seu cliente se mantém na posse, dependendo da medida que você quer para o caso concreto. E subsidiariamente, você vai constar na sua petição inicial que caso o entendimento do juiz seja diferente, ou seja, se o juiz entender que os documentos não são suficientes para provar os requisitos da liminar, que seja então designada a audiência de justificação. Você faz um pedido subsidiário. Você diz assim, senhor juiz, eu quero a liminar. E para ser concedida a liminar, eu junto esses documentos. No entanto, se o juízo entender que os documentos não são suficientes, que seja designada a audiência de justificação, porque nessa audiência de justificação, eu, autor, vou arrolar testemunhas para que as testemunhas comprovem os requisitos da liminar. E aqui vai uma orientação prática. A audiência de justificação, ela existe apenas para comprovar os requisitos da tutela provisória. Só para isso. Só para comprovar a posse do autor, a agressão da posse pelo réu, que essa agressão foi menos de ano e dia e que o autor se mantém ou perdeu a posse diante da agressão praticada pelo réu. Então veja, a audiência de justificação é só para isso, só para os requisitos da tutela provisória. Muito bem, vamos imaginar que o juiz designa a audiência de justificação. Em regra, essa audiência de justificação, ela existe para que sejam ouvidas as testemunhas. Ouvidas as testemunhas. Bom, isso significa o seguinte, você vai fazer o pedido expresso para que seja concedida a liminar e você vai pedir subsidiariamente que seja designada a audiência de justificação caso os documentos que você apresentou sejam insuficientes para que o juiz conceda a liminar. E você vai aproveitar na sua inicial e já arrola as testemunhas. Mas se você não arrolar, não tem preclusão, ok? Porque o juiz vai designar a audiência de justificação e vai intimar o autor para o autor apresentar o rol das testemunhas. Muito bem. Aí as testemunhas vão comparecer a essa audiência. Fica sob responsabilidade do advogado do autor intimar as testemunhas para comparecer à audiência de justificação. Agora, preste atenção nisso que eu vou dizer. Quando o juiz designa a audiência de justificação, ele tem que citar o réu. O réu é citado para tomar conhecimento que tem uma ação possessória contra ele. E além de ser citado, o réu é intimado para comparecer à audiência de justificação. O réu é citado e intimado para a audiência de justificação. E ele deve comparecer a essa audiência de justificação. Professor, o réu arrola testemunhas para a audiência de justificação? Em regra, não. Quem arrola testemunha é o autor. Por quê? Porque a audiência de justificação ela tem um único objetivo: analisar os requisitos da tutela provisória. E quem tem que provar a presença dos requisitos é o autor. O réu, em regra, não arrola testemunhas. Mas o réu participa da produção da prova lá na audiência de justificação? Participa. O advogado do réu pode, por exemplo,
apresentar contradita as testemunhas arroladas. O advogado do réu pode fazer perguntas a essa testemunha, pode contraditar e pode fazer perguntas. Por quê? Porque o réu tem o direito constitucional de participar da produção da prova. Ok? Maravilha? Entendido? Professor, essas testemunhas que foram arroladas pelo autor, elas vão prestar um depoimento cujo objeto é os requisitos da liminar. Só isso, só os requisitos da liminar. E depois que as testemunhas são ouvidas, o juiz, na própria audiência ou em gabinete, vai analisar o pedido de tutela provisória. Ele vai analisar se concede a tutela provisória ou se nega a tutela provisória. Dessa decisão do juiz, cabe recurso de agravo de instrumento. Se o juiz concede a liminar de tutela possessória ou se ele nega a liminar pleiteada pelo autor, cabe agravo de instrumento. Mais uma pergunta. Professor, o autor arrolou 3 testemunhas para a audiência de justificação e o juiz, com a oitiva das 3 testemunhas, ele concedeu a tutela provisória, concedeu a liminar. E agora? Bom, ele concedeu a tutela provisória, agora o réu será intimado da concessão da tutela provisória e começa a contar o prazo para que o réu apresente contestação. Agora sim o réu vai apresentar contestação. O réu não apresenta contestação antes da audiência de justificação. Nem antes e nem na audiência. Ele não apresenta contestação. Ele será intimado para apresentar a defesa depois que o juiz deferir ou indeferir o pedido de tutela provisória. Bom, se o autor faz o pedido de tutela provisória de liminar e o juiz nega na audiência, cabe ao autor agravar. E o réu? O réu vai ser intimado para contestar e o processo vai prosseguir com a contestação. Professor, quando o autor arrola as testemunhas na audiência de justificação e o juiz concede ou não concede a tutela provisória, a liminar, o processo vai prosseguir. Vai prosseguir. O réu vai apresentar a contestação, o réu vai apresentar a sua defesa, ele vai impugnar os fatos alegados pelo autor na inicial, esses fatos vão se tornar controversos, o autor terá o direito de réplica ou impugnação à contestação, e o juiz vai sanear o processo e designar uma instrução. Nessa instrução, pode ter prova testemunhal de novo? Pode, claro que pode. Pode ter prova testemunhal. E o autor pode arrolar as mesmas testemunhas que ele arrolou na audiência de justificação? Pode, sem problema nenhum, pode arrolar novamente as mesmas testemunhas. Só que agora não é para os requisitos da tutela provisória. Agora é a oitiva das testemunhas para a cognição exauriente, para o pedido principal e não o pedido liminar. Ok? Muito bem. O réu, portanto, é citado. Agora, a questão que o doutor Vinícius pergunta é a seguinte: é possível a audiência de justificação para a oitiva das partes, oitiva do autor ou oitiva do réu? Em regra, não. Em regra, a audiência de justificação é para a oitiva de testemunhas, não é para o depoimento pessoal. Excepcionalmente, o autor pode requerer que na audiência de justificação, além da oitiva das testemunhas, seja ouvido também o réu em depoimento pessoal. Em regra, nada impede esse pedido. Então, excepcionalmente, esse pedido pode ser realizado. Agora, veja, esse pedido tem que ser expresso. Esse pedido tem que ser expresso. O juiz tem que deferir o pedido e o réu tem que ser citado e intimado para comparecer à audiência de justificação e nessa intimação tem que estar a advertência de que ele prestará o depoimento pessoal.
tem que estar expresso isso no despacho do juiz e no mandado de citação e intimação do réu. Ele tem que ser intimado pessoalmente a comparecer à audiência de justificação para prestar um depoimento pessoal. Muito bem. O réu vai poder pedir um depoimento pessoal do autor? Não. O autor vai poder pedir o seu próprio depoimento pessoal? Também não. Também não pode. Muito bem. Esse réu é intimado a comparecer na audiência de justificação para prestar depoimento pessoal. Se ele não comparece, tem os efeitos da revelia? Se ele não comparece ao seu depoimento pessoal, tem os efeitos da revelia? Não tem. Não tem por quê? Porque eu estou na audiência de justificação. E na audiência de justificação, o réu ainda nem apresentou contestação. Se ele não apresentou contestação, não tem como ele ser revel. Não tem como ele sofrer os efeitos da revelia. Portanto, ainda que excepcionalmente, bota exceção nisso, o juiz autorize o depoimento pessoal do réu na audiência de justificação, como essa audiência é específica para os requisitos da liminar, não tem revelia a ausência do réu na audiência de justificação designada pelo juiz. Ok? Então, o juiz não pode impor a pena da revelia de presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Por quê? Porque a audiência de justificação é apenas para os requisitos da liminar. Ele ainda não teve o prazo iniciado para a defesa. Então ele não pode sofrer os efeitos da revelia sem ter a oportunidade de contestar previamente. Ok? Então, citado, se o réu não comparece, não haverá os efeitos da revelia, porque lá na audiência de justificação, o objetivo é apenas a concessão da liminar, dos requisitos da liminar. Não teria a exceção aqui de presumir como verdadeiro, tá bom? Não tem pena de confissão. Isso só ocorre na audiência de instrução e julgamento. Aí sim, lá na audiência de instrução e julgamento, se houver o depoimento pessoal do réu, o réu é intimado e não comparece, aí sim tem pena de confissão. Outra pergunta aqui apresentada pelo Vinícius ainda em relação à audiência de justificação da ação possessória. Ele pergunta o seguinte, olha, o autor requereu ao juiz a audiência de justificação e o juiz designou a audiência. Ocorre que no dia da audiência, o advogado do autor não comparece à audiência de justificação. Qual é a consequência jurídica do advogado do autor não comparecer à audiência de justificação? Aqui a lei não trata, tá? Nós não temos uma regra tratando esse fato. O autor pede a audiência de justificação, o juiz designa e o advogado do autor não comparece. Bom, o que eu entendo que pode acontecer aqui? De duas, uma. Ou o juiz vai nomear um advogado ad hoc ou um defensor público para acompanhar o ato, a audiência, e vai ouvir as testemunhas. Ou o juiz pode aplicar aqui, analogicamente, a regra que existe no artigo 362, parágrafo 2º do CPC. Esse artigo 362, parágrafo 2º, ele trata da audiência de instrução e julgamento. E nós não estamos numa audiência de instrução e julgamento. Nós estamos na audiência de justificação. O artigo 362 trata do procedimento comum. E nós não estamos no procedimento comum. Nós estamos numa ação possessória, procedimento especial. E o que o artigo 362, parágrafo 2º diz? Ele diz assim, ó, lá na audiência de instrução e julgamento, o juiz pode dispensar a produção das provas que foram requeridas pela parte
cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando essa mesma regra ao Ministério Público. Essa regra, que é do procedimento comum, que é da audiência de instrução e julgamento, ela pode ser aplicada analogicamente na ação possessória para a audiência de justificação. O juiz pode de duas uma. O advogado do autor não compareceu na audiência, eu vou nomear um advogado ad hoc ou eu vou nomear o defensor público. Esse advogado ad hoc vai participar só desse ato, a audiência, defendendo os interesses do autor e vai produzir a prova e vai ouvir as testemunhas. Ou o juiz pode entender assim, olha, vou aplicar aqui analogicamente o 362, parágrafo 2º. O autor compareceu, mas o seu advogado não na audiência de justificação. Quando o advogado da parte não comparece, eu, juiz, posso dispensar a produção da prova. E aí ele dispensa a oitiva das testemunhas e analisa se defere ou indefere a concessão da tutela provisória. Provavelmente ele vai indeferir, né? Porque se fosse para conceder, ele já tinha concedido antes, com os documentos que foram juntados, não teria designado a audiência de justificação. Então, eu acho que pode ser uma dessas duas, tá bom? Na prática, claro, a melhor solução aqui é nomear um advogado ad hoc e produzir a prova. Maravilha? Com isso, eu respondo a primeira pergunta. Tudo relacionado à audiência de justificação nas ações possessórias. Obrigado aí